momento de celebração e adoração ao nome do Senhor. Esse é o momento em que nós temos para nos esvaziarmos, para que nós possamos sair daqui cheios, não das nossas convicções, não dos nossos achismos, mas cheios daquilo que vai nos sustentar nesta semana, cheios daquilo que vai nos renovar, que vai sarar as nossas feridas, que vai nos transformar ao único que é digno do meu louvor e do seu louvor, nos enchermos do Senhor Jesus, porque a presença do Senhor é abundância de alegria, na presença do Senhor há renovo, na presença do Senhor há descanso, na presença do Senhor e é onde nós nos encontramos com o nosso Pai. E Ele nos é suficiente. Nós não precisamos de nada além do nosso Senhor. Quem tem Deus, tem tudo. Porque Ele é o nosso Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas nas nossas vidas. Então eu te convido nessa manhã, você se derramar por inteiro. Você permitir que o seu eu diminua, para que Ele nesta manhã, aqui no nosso meio, seja glorificado, seja exaltado e seja adorado. Porque Ele é bem-vindo aqui neste lugar, amém, igreja? Então começa a abrir os seus lábios e declarar e liberar palavras de amor, palavras de adoração. Eu te convido a transformar esse ambiente em um ambiente de exaltação, um ambiente de honra. Deixa a sua boca liberar aquilo que o teu coração deseja para o Senhor. Porque Ele é nosso Deus, porque Ele é nosso Pai. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos nesta manhã diante de Ti, ó Pai. Porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. O Senhor nos é suficiente, é por isso que estamos aqui como igreja do Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, porque a Ti a honra, Senhor, porque a Ti a glória, a Ti o domínio, para sempre e sempre nas nossas vidas. Nós não temos outro bem além de Ti. Tu és a porção da nossa herança, Senhor. Tu és o nosso Pai, Senhor Jesus. Nós não precisamos de nada, porque quando temos a Ti, nós temos tudo, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, ó Deus. Então, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, toma o seu lugar de honra aqui nesta reunião, ó Pai. A Tua palavra liberou sobre as nossas vidas que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ó Deus, ali o Senhor se faria presente e é baseado nesta palavra que nós temos a convicção que já está aqui neste lugar, Senhor. Então os nossos corações se rendem a Ti, Senhor. As nossas vidas se derramam e se prostram diante de Ti, Senhor. Então abra as comportas dos céus nesta manhã, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, porque nós não queremos pedir nada além da Tua presença. Em nome de Jesus.
Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 filhos, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes. Fica comigo, prudentes. Não, com fé, prudentes. E 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo fosquejaram, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vêm e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Senhor, fala conosco nessa manhã, abençoa-nos, nos dando sabedoria e inteligência, que a tua palavra possa falar no nosso espírito e que nós possamos ser nutridos pela tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento. Sabe, queridos, temos aí de uma semana. Sempre como fala, Senhor, me uma mesa, aleluia, uma mesa. Sempre quando a gente inicia o mês de domingo, o dia de domingo, nós entendemos que não é só um culto, é uma palavra para que nós possamos ser fortalecidos nessa semana. Nós vemos uma semana abençoada. Quem comeu a feijoada aí? Agora estava boa feijoada com os irmãos. Não vou falar quem foi, porque é onde a glória do Senhor. Aleluia. Pessoal, tudo bem? A feijoada foi a bênção. Deus é tão lindo, irmão, que eu ouvi assim de uma irmã. E olha que eu não esperava. A pessoa olha, acha que a pastora cozinha. Acha que a pastora cozinha. Glória a Deus. Vamos partilhar algo mais prático, porque eu cadeava toda hora, de 2 em 2 horas, para dessalgar a carne, não é fácil não, né? Mas foi bênção, agradeço a ajuda dos irmãos em as orações. Tá? E nós já estamos pensando no próximo, já sugeriram peixada. Alguém vai peixe aí? Peixada, já sugeriram churrasco, né? Já sugeriram a parmegiana. Então vamos orar para que Deus vai nos direcionar no dia 9/11. 9/11, amém? Eu só avisar para os irmãos, que eu esqueci de falar ali, nós estaremos fazendo ordenação ao diaconato. Serão dois serão ordenados ao diaconato. Um será o reconhecimento ao diaconato. Por exemplo, a Dani, para mim, ela está com a gente há quantos anos? E ela já tinha sido ordenada diaconisa, né? Então nós vamos reconhecer o diaconato da Dani, mas vamos ordenar mais 2 agora em novembro. Fica atento aí. Amados, nós quero agradecer a vida do Jacob Robson. Olhei para lá, estava ali, eu falei, nossa, o cabelo dele cresceu. Está diferente, né? Jacob Robson, a gente está nadando, aí alguns irmãos chegaram, hoje já está outra cara, realmente, tá? Mas nós temos que ser gratos aos irmãos, Deus levanta para nos ajudar. Então nós agradecemos a ajuda de cada irmão, ventiladores, a pintura, a manutenção da casa, que você seja instrumento, continue sendo instrumento para abençoar a casa de Deus. Mas sem mais delongas, tá? Hoje nós estamos recebendo a visitante, Daniela. Aleluia. Irmãos, ontem teve a festa das crianças. E a pastora estava falando, a amada
festa das crianças. Coisa linda, irmãos. Acho que foi uma festa muito diferente. Não sei qual a percepção dos irmãos, mas foi muito interessante, muito bom, gratificante. Eu estava pensando até com o Guru, eu falei assim, poxa, a igreja precisa entender a graça que Deus nos deu. Aquelas crianças ali convivendo, eu não sei como é o dia a dia delas, mas talvez algumas daquelas crianças nunca tinham comido chocolate, salgado daquele jeito, cachorro-quente, tão doce à vontade, tem crianças que só comem uma vez no ano, uma vez por vida. Eu vi de uma criança que, graças a Deus, não é essa questão, mas ontem, pela primeira vez que ela comeu algodão doce. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que talvez não está aqui, mas está assistindo, muito obrigado porque você se permitiu ser usado por Deus, né, dar um dia de alegria para crianças que estavam aqui, só Deus sabe como elas estavam. Né? Um bolo, eu falei até com a Juliana, chamada de filha, né, irmão? Eu acho que foi o melhor bolo que ela já fez. Aí ela, muito bela, coisa linda, irmão. Uma delícia. Aquele irmão que comeu 2 vezes, ela pediu para levar mais. Estava muito gostoso. Então, agradecer o carinho de cada um que se doou. Não vou ficar citando o nome, porque eu posso esquecer alguém. Mas Deus abençoe a obra das mãos de vocês, as crianças, homens. Aí de repente me chega assim, que eu sinto saudade. Né, Cláudio? Muito saudade que chegou Jesus. Muito obrigado pela sua vida, você se permitiu. E eu preocupado com as crianças. Aí veio o sobrinho do Gustavo, o José. E eu falei assim, não, ele não vai subir. Não vai, esse escorrega vai não. De repente a dúvida subiu sozinho, desceu e não parava. Eu ficava assim, oh Jesus, ele descia e não parava. Aí ele me viu no portão, abriu o braço dele, ele veio correndo. Isso, graças a Deus, sabe por quê, irmão? As crianças não são fruto, mas já são presentes de Deus para hoje na sociedade. Amém? Mas, dando continuidade, essa foi uma palavra muito forte que Deus falou comigo. E ontem eu estava conversando com o Jonas, mas um dos pedidos meus, caminhando dos nossos sonhos, é que Deus nos permita morar numa casa. Porque a gente gosta de receber pessoas e gosta de dar tempo. E ontem eu estava conversando, as mulheres estavam lá, ninguém mexeu com as mulheres. Aí o João estava sentado, né, tendo tempo de comunhão, tempo de mesa, né, falando. Aí de repente as irmãs diziam, vambora. Tem que ter um tempo dos jovens também. Amém? Amém. Só eu que penso isso, eu tenho mais um que pensa também. Amém? E não só para falar de futebol, mas para compartilhar, para dividir, né? Isso que a pastora Marcela falou. Se você tem um amigo, se você tem um colega, se você, independente de ser homem ou mulher, compartilhe, olha junto com ele. Seja amigo de oração dele. É assim que a igreja se fortalece. Faz sentido para você isso? E quando eu falo de fortalecimento, essa palavra de Mateus 25 fala sobre isso na nossa vida. Aqui fala das boas, né? Das virgens, 10 prudentes e 10 insensatos, que é a sua versão louca. Mas todas tinham lamparinas, tinham ou não tinham? Todos nós aqui temos um cálice, um modo espiritual. Todos nós aqui nessa manhã, você que vai conectar, você tem a sua vontade. E às vezes nós queremos manter a nossa lamparina acesa com o nosso serviço. Desculpa, o que mantém a lamparina acesa não é o seu serviço. O que mantém a lamparina acesa não é o número de vezes que você vem a uma igreja no presencial. O que mantém a tua lamparina acesa são 2 coisas. Primeiro, a comunhão. Segundo, a oração. Então a gente precisa entender que dessas 10, 5 entenderam a necessidade
e se queira um azeite de reserva. Eu não sei, alguém cozinha com azeite aqui em casa? Ovo frito com azeite. Nossa, você vai fazer um arroz, tem que ralar o alho, tem que ralar a cebolinha, né? O alho, você coloca lá, a gente coloca óleo, a gente coloca azeite, mas joga um pouquinho só de margarina só para não queimar. Não sou chefe não, né? Mas de fome não faço tudo. Mas eu não sei se você entende, o azeite é importante. O azeite dá um gosto diferente, dá um dá. Dá caro o azeite, dá um dá. 10 reais por compra, 250 de azeite. Não, pastor, 250 está chegando Natal, não dá nem para deixar o bacalhau mergulhado no azeite. Está bom, 500 mililitros de azeite. Com 15 reais você compra? Ah, bom, vamos falar um azeite bom. Um azeite bom, né? Tem um que é Mundial, não, Modegão. Opa, ouvi que esse é bom aí. Um azeite, azeite até muito assim, azeite é bom, mas eu vou falar para você. Na moto natural, azeite bom é caro. E quando Deus dá a condição de ter um azeite bom na sua casa, você vai desperdiçar esse azeite? Vai desperdiçar? Você vai usar ele de qualquer jeito? O que eu aprendo com essa palavra? Haviam 10. Quantas mulheres eram? Quantas? 10. E eu tenho 5 que souberam utilizar aquilo que tinha e fazer uma reserva. Eu tenho outras 5 que tinham a mesma quantidade, mas não souberam utilizar e nem se preocuparam em fazer uma reserva. Sabe, irmão? Não adianta, você não faz a reserva batendo ponto. Ah, eu vou lá todo domingo, eu entrego oferta todo domingo, eu entrego dízimo todo domingo. Desculpa, isso não vai gerar para você reserva. Ah, mas eu pintei, eu varri, eu quebrei, eu furei, eu fiz acontecer. Isso não vai gerar nem para mim, nem para você reserva. Nós precisamos entender que a palavra de Deus vai dizer que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Quando eu entendo essa palavra, eu entendo que todo joelho reconhecerá a sua dependência de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Se eu não entendo que eu dependo de Deus, eu não tenho reserva. Porque às vezes a gente acha que a gente vai depender do nosso esforço. E a gente vai para a palavra. As duas fatores fortes, Josué. O que Deus só falou para Josué não é que Josué ia depender do seu esforço. É que Josué tinha que fazer a parte dele. Qual é a parte de Josué trabalhando em cima de Mateus 25? A parte de Josué era manter azeite e entender que se não tiver reserva, um dia o azeite acaba. Você que tem carro, se você não trocar de óleo de 10 km o que vai acontecer com o teu carro? Ele vai andar até um determinado momento, não vai chegar uma hora que botou, ele vai andar. Porque você não trocou, você não tinha reserva. Irmãos, a oração, a unção, ela vem de Deus. Mas se nós não tivermos o azeite, se nós não fizermos uma reserva, não vai ser oração, vai ser uma reserva. E eu não falo isso criticando os católicos, porque nessa casa ninguém fala mal de igreja nenhuma, de denominação nenhuma. Eu preciso que você entenda, Jesus ele veio nos trazer o entendimento de que Deus não é um monstro, de que Deus ele é Pai. E o Pai quer conversar com o seu filho na intimidade. Quanto mais o filho de nós nos relacionamos com o nosso Pai, mais reserva de azeite a gente está fazendo. Quem está entendendo também? Olha para essa pessoa bonita, cheirosa, perfumada, abençoada, que está perto de você, que vai te levar para a almoçar hoje. Olha para ela. Pergunta aí, como é que está o teu azeite?
branco, tá uau! Mas o azeite não tem. De que adianta eu ter uma vida abastada? De que adianta eu estar na moda, suave na nave, se eu não tiver azeite? O noivo vem. E aí quando a gente achar que vai dar tempo de buscar o azeite, o tempo de nós, de sermos igreja, não é mês que vem, não é quando a gente tiver um salário na conta. O tempo da gente se comprometer não é quando você achar que está tudo bem, porque talvez não fique tudo bem durante um bom tempo. Mas o tempo de termos a nossa lamparina cheia é agora. Fala para o seu irmão, é agora. O tempo de abrir mão. Ano que vem eu vou abrir mão. Não, não é ano que vem, é agora. O tempo de se firmar é agora. O tempo de se submeter à palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, é agora. Porque Jesus vem. Aleluia. Se Jesus voltasse hoje, como é que ele encontraria sua vida? Sabe, irmão, uma vez eu estava vendo, alguém me mandou algo no Instagram que fala assim: imagina se você chegasse no céu e encontrasse um Paulo. Paulo ia falar assim: vou pensar para tudo. E aí, João, por quantas cidades você percorreu? E aí, Gustavo, quantas vidas você levou para o Evangelho verdadeiro? Aí talvez você diga assim: eu só fiquei, não fiz nada. Aí pode falar assim: poxa, você tinha carro, você tinha WhatsApp, você tinha internet, e não fez nada. E eu nada disso tinha. E eu entendi que a minha vida não era mais do que preciosa. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente quer ter azeite do nosso jeito. Às vezes a gente quer fazer uma reserva com o nosso politicamente correto. Às vezes a gente quer, agora eu vou interpretar com carinho, tá? Às vezes a gente quer ter uma reserva, quer ter azeite, baseado na nossa vontade, baseado em cima da nossa força. E aí, mediante algumas situações, você fala assim: mas eu não tenho mais força, Deus não dá mais para mim. Se com a palavra de Deus a gente aprende que quando eu estou fraco, eu só ouvi o glória. A palavra de Deus diz: quando eu estou fraco, é aí que eu estou o quê? Deixa eu melhorar. Quando eu estou desanimado, quando eu estou deprimido, quando eu acho que já deu para mim, é nessa hora que a reserva do azeite precisa ser utilizada. Tem reserva aí na tua vida? Tem reserva na tua casa? Tem reserva no teu coração? Ou que nós estamos tendo de uma unção passada? Nós estamos vivendo de algo, de uma estação que, desculpa, não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Não tem como voltar no tempo. Nós precisamos viver o hoje. A estação é hoje, porque senão tudo aquilo que teremos vai ser fruto da nossa necessidade e não do propósito de Deus. Ontem estava falando sobre isso, né, João? Quem já ouviu falar de Ismael aqui? Quem já ouviu falar de Ismael? Deixa eu falar algo para você. Eu aprendi essa semana, irmão, foi uma imersão de goleiro. Pastor Camila Barros, pastor Borges, Paulo Borges de Gil. Então, para mim, isso é muito bom. Algo eu aprendi, e é muito forte para compartilhar com vocês que eu recebi. Ismael não foi o filho da promessa, ele foi o filho de uma necessidade. Qual era a necessidade do pai Abraão? O que a gente falou? Jonathan, tudo que a gente conversou ontem, lembra? Qual era a necessidade do pai Abraão? O que Abraão queria ouvir, sabe, Hélio? O Hélio está ali abraçado com Gabriel, coisa linda, aleluia. Qual é a necessidade, qual é a alegria de um pai? O que o pai sempre espera ouvir de um filho? Papai. Gabriel, quando o Gabriel chegava assim, acho que o Hélio foi esse
papai, porque ele falou a primeira palavra dele foi papai. Acho que até a minha mão assim, entendeu? Não, pai, estou preocupado com conta, hoje é tempo. Aqueles que são avós, imagina o neto olhar para você e dizer, vovô, vovó. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Gênesis capítulo 12. Só que já passaram 2 décadas nesse meio e a promessa não tinha sido cumprida. O pastor nasceu porque não tinha promessa. Então, a promessa foi que Deus ia mandar e dar um filho por intermédio de quem? De Sara. Mas as coisas não estavam acontecendo. As coisas não estavam acontecendo. Deus prometeu, só que a promessa não chegou. Deus falou, só que aí não aconteceu. E aí simplesmente, como Deus falou, o tempo passou e nada está acontecendo. Abraão se deita com Agar. E eu vou falar para você, a Bíblia vai dizer que Abraão se deitou com Agar uma vez. E apenas uma vez foi suficiente para que gerasse Ismael. Ismael é o filho de uma necessidade. Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa se chama Isaac. Mas muitas das vezes nós fugimos, nos esquecemos da promessa por causa de uma necessidade. Muitas das vezes o nosso coração se fecha para o tempo da espera do cumprimento da promessa por causa de necessidade. E aí, quando se fecha o nosso coração por causa da necessidade, uma reserva se esvai. O azeite que você reserva no jejum, o azeite que você enche a sua reserva quando você lê a Bíblia, o azeite quando você enche a sua reserva no seu secreto, na tua casa, no teu local de trabalho, ele começa a se esvair porque a necessidade grita na alma. E aí, irmãos, quando a gente se move por necessidade, a gente perde a reserva do azeite e a gente esquece da promessa. Quem está comigo, diga bem. Em algum momento, será que você já esqueceu da promessa que Deus fez a você? Só porque algumas décadas já passaram. Mas não sei a você, a minha Bíblia diz: ele não é homem para mim, e nem filho do homem. A maioria das vezes falou de uma promessa, foi sobre a sua mão em 2001. Mas Deus ele não mudou de ideia. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir. Só que aí, irmão, às vezes nós estamos como essas 5 firmadas na promessa do retorno do Pai. E as outras 5. Porque o tempo da espera foi longo demais para ela. E aí, na hora, quando elas decidem ter mais azeite, não dá mais tempo. Hoje a nação de Israel vive uma guerra. Hoje não. Há 300 anos. Por causa de por quê? Em algum momento da sua trajetória, o nosso pai Abraão na fé, não é Deus, ele simplesmente parou de olhar para a promessa e começou a olhar para a sua necessidade. Sara, em algum momento, eu não falo com uma crítica, um comentário, porque todos nós fazemos isso, já fizemos isso, e vai acontecer em algum momento, quando tiramos os olhos da promessa e colocamos os nossos olhos numa necessidade. Mas eu tenho a palavra de Deus para mim e para você decidir. A sua necessidade talvez não seja sanada, mas a palavra de Deus para a gente nos é suficiente. Assim como eu não vou falar mais uma vez, talvez a sua necessidade não seja resolvida. Talvez o sonho da casa própria não chegue. Talvez um casamento, um novo casamento ainda não tenha fim. Talvez a cura que você busca não chegue. Talvez a salvação que você tanto
busca não chega, mas Cristo te é suficiente. O azeite ele não pode estar atrelado àquilo que você tem ou aos teus sonhos. O azeite, a reserva, está atrelada ao propósito. E o propósito nunca foi nem nunca será sobre mim, nem sobre você. O propósito é sobre Ele. É dele. A Bíblia diz que tudo vem dele, tudo volta para Ele. Então o que eu preciso entender nessa manhã? Tem que ter reserva na nossa vida. Porque o diabo sabe. E se não tiver reserva, como é que eu vou cumprir a palavra que diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir, e Ele fugirá. Mas o diabo só foge daquele que tem reserva. Faz sentido para você essa palavra? Sem reserva eu me movo por necessidade. Sem reserva, vem maior. Com reserva, vem usado. Agora eu preciso que você entenda que nessa passagem aqui, aquelas mulheres, 5 tinham azeite, 5 souberam preservar o azeite, 5 souberam fazer reserva. Naquela época não tinha ninguém que ajudasse. Naquela época não tinha uma Bíblia papel como você tem hoje, para poder ler e ter um entendimento. Naquela época não tinha uma pessoa que falava assim: só te lembrar que hoje é dia 20, vai guardando azeite, vai guardando azeite. Não tinha. Mas 5 tiveram discernimento e entendimento de compreender que o noivo vem. Talvez você está aqui agora, Jesus pode voltar hoje nesse exato momento. Aí o crente fala assim: não, pastor, Jesus não está trabalhando, eu tenho muita coisa para realizar. Eu tenho muita coisa para fazer. Ainda tenho que ir na Grécia. Ainda tenho que passar por gelo na Veneza. Ainda tenho que casar. Ainda tenho que ter filho. Eu tenho que ir para cada lugar. Já começa quando eu tenho que ir. Só que agora eu vou falar para você: ninguém sabe a hora que o noivo vem. Mas ele vem. Se a gente deixar para se posicionar, para se comprometer, quando o anticristo aparecer, já era. Você que gosta de escatologia, você vai esperar as coisas piorar para você se comprometer com o Evangelho, para você poder ter reserva na tua família. Tem que ter agora. Tem que ter agora, porque a palavra do Senhor vai falar assim. Acompanha comigo aí, querido. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu um clamor. Mas antes do clamor, lá no verso 5, vai dizer que tardando o noivo, esperando o noivo, todas entraram no período de sono. E todas adormeceram. Porque nós somos seres humanos. O processo vem para todo mundo. Ninguém está isento do processo. Faz sentido para você isso? Então deixa eu repetir. Ninguém está isento de passar pelo processo. Mas quando o noivo vier, ele vai falar assim: e aí, Esther, deixa eu ver se falando para mim aí. Tem reserva aí? Porque, irmão, a reserva é individual. Cada um tem que ser a sua. Sabe o que eu entendo sobre isso? Que a salvação não é do coletivo. A salvação é do individual. Filho de crente, crentinho não é. Ai, mas eu estou salvo, a minha família toda está salva. Desculpa, não. Se você não abrir a sua boca, não se render, o seu individual, não precisa ser você e Deus no teu secreto. Se você não se submeter, mas pastor, eu me submeti, mas fulano não quer se submeter e fazer a tua parte, porque a pessoa vai ver Deus na tua vida, porque o tanto de azeite que você tem de reserva é tanto que transforma. Me fala, tem 5 que tinham reserva, andaram com uma plaquinha dizendo: eu tenho reserva de azeite.
Você lê isso na tua Bíblia? Não. Mas as 5 que não foram prudentes, por que elas sabiam que as outras 5 tinham azeite guardado? É a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus mostra quem tem azeite de reserva. A tua visão, o teu entendimento de quem é Deus mostra se você está fazendo a reserva ou se você está vivendo em cima de algo que não faz parte do momento que você está vivendo. Logicamente, a igreja incentiva você a ter azeite, a ter reserva, a ter reserva, a ter reserva. Mas existe algo que a igreja não vai fazer com você. O fato de você buscar o azeite. Busca pelo azeite. Busca pela unção. Busca pelo óleo do Senhor. Busca o teu secreto. Busca, irmão. Sabe por quê? Porque talvez você não entenda. Mas existe uma palavra da Bíblia que para mim é uma das palavras mais icônicas em Atos. Quando Pedro e João vão na Porta Formosa. Pedro chega e aquele enfermo que está pedindo dinheiro e fala o que para ele? Eis que eu vou te dar o céu, eis que eu tenho um pãozinho para você fresquinho. Essa semana tive oportunidade de ir no hortifruti. Tinha um pão lá, comprei para minha sogra. Pão temperado com água, que delícia. Você acha que Pedro ia falar assim: tem um pãozinho aqui guardado, vou te dar um pedaço desse pão? Pedro fala o quê? Eis que eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te, o que eu tenho, isso eu te. O que Pedro deu, compartilhou com ele? O azeite, a unção, o óleo, a vida de Deus. Você tem a vida de Deus dentro de você. Se você não se santificar, se você não buscar, se você não estudar, vai chegar o momento que as pessoas precisarão ver Deus na sua vida. Mas a única coisa que verão é só uma pessoa que está sorrindo, mas não tem nada para dar. E eu e você possamos ter vida com Deus. Que eu e você possamos não nos mover por uma necessidade, não gerar Ismael, mas que possamos gerar Isaac. E aí, para a gente poder fechar, vou falar para você, são os pequenos detalhes que você tem que ter vida com Deus, irmão. Essa semana, eu não vou falar o nome da pastora, né? Não vou falar o Miguel, mas não tem autorização, mas essa semana nós estávamos com uma situação crítica a ser resolvida. Quem sabe que é uma situação crítica financeira a ser resolvida? Minha pressão subiu, eu desesperado, e aí eu estou andando, eu estou dirigindo, saí da terapia falando isso. Aí o telefone veio uma mensagem: irmãos, há quase 4 anos atrás, a nossa igreja, mesmo pequena, ela semeou na vida de uma outra igreja. Eu estava vendendo algo para poder levantar dinheiro para a igreja. E uma determinada igreja em outro bairro não tinha uma mesa de som. Nós tínhamos uma mesa de 24 canais. E eu falei para o pastor na época assim: olha, o valor da mesa é tanto. O senhor pode pagar como o senhor quiser. Ah, mas eu falei: bom, o senhor pode pagar como o senhor quiser. Só que aí o pastor levou a mesa, botou o som lá da igreja, aleluia,
Passou um ano, o pastor acabou, nem começou a falar. 2 anos, 3 anos. Ele via assim, caramba, essa esposa aqui, frustra, né? Frustra. E é dentro do meio do povo de Deus. E a gente foi no amor porque a igreja estava precisando. E aí de repente eu olho assim, sou novo na igreja, sabe? Tudo na igreja, tudo caixas ativas, tudo. Eu falei assim, Senhor, e a nossa igreja precisando. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Recebeu uma mensagem. E já foi. Quarta-feira. Aí a pastora falou assim, olha, pastor, eu soube de algo que aconteceu alguns anos atrás. Isso está me inquietando muito. Me passa a conta da igreja que eu quero fazer agora. Oferta. Falei assim, não esquece, você já passou. Não foi nem na sua gestão. Não, eu fiquei sabendo. E o dia de evolução, o grupo de intercessão está olhando comigo sobre isso. Me passa a conta da igreja. Aí, passei a conta da igreja, eu falei assim, olha, não esquece isso. Já passaram tantos anos. Não. A gente quer romper. Nós somos uma igreja que está precisando de ajuda. Só que aí, parei de estacionar, aí fui pegar as crianças, botei o carro lá no hortifruti, peguei que comprar a fruta. Aí o telefone toca, não, aí a pastora mandou uma mensagem para mim. Oi, sabe quanto foi? Oi. E não acabava de oi. Aí eu falei, isso. Dá glória! Eu falei, eu estou dando glória. Irmãos, nós precisávamos de mais de R$1.000 para pagar uma conta. Uma igreja. E hoje, para menor que a nossa, recebeu uma oferta. E ela falou assim, pastor, o que eu, como pastora da igreja, a equipe de intercessão, entendemos é que essa oferta que nós recebemos é para encarregar esse filho sobre nós. Eu vou falar para você, nós temos uma conta de não é essa oferta. Eu vou falar para você, não é um serviço daquele ministério da pastora. É um entendimento que ela tem sobre reino, sobre igreja, que ajuda a ter reserva do azeite. Ela está tem reserva. O reino de Deus é tomado pelo esforço, mas a Bíblia diz: um ao outro ajudou. Você quer ter reserva de azeite na tua vida? Você quer? Então, primeiro, você se enche. E segundo, vai orar pela vida de um irmão, escolhe uma pessoa. Pega os amados, orando pela tua vida essa semana, sou eu e você em oração. Você tem azeite de reserva e talvez aquela pessoa não tenha. Mas o que você tem é suficiente para encher o que ela não tem. Quem está entendendo, diga amém. Então nessa manhã, deixa eu falar, te lembrar de algo. Ainda as 10 virgens ainda existem. Quem somos nós? Os prudentes ou as loucas? Sejamos nós aquelas que estão guardando azeite de reserva. Porque um dia mal vai chegar. A decepção, a tristeza, mas o azeite que você tem de reserva vai te capacitar, vai te fortalecer, porque você vai entender que o homem é falho, que o homem erra, mas Deus ele nunca erra. Tem que ter azeite de reserva. Tem que ter azeite de reserva. Fala para o seu irmão, tem azeite de reserva. Porque se você não tiver azeite de reserva, meu irmão, quando você decidir ter reserva, sair para comprar o Guanabara, que é mais barato, né? O Mundial já foi barato, o Guanabara que é mais barato. Quando você sair para comprar, talvez você escolha lá um algodão,
andorinha, tá? Alguns com azeite bom, consumeiro. Talvez você escolha lá. Aí quando você estiver na fila fazendo o pagamento, você vai ouvir assim, ó. Lá vem o noivo! Aí não dá mais tempo. Até tu pagar o caixa registrar e sair a nota fiscal para você poder sair, que a Bíblia diz que vai ser assim, ó. Você vai deixar para buscar azeite de ano. Para a gente poder fechar com chave de ouro. O dia mau não pode impedir você de ter azeite de reserva. Talvez nos seus piores momentos, esse momento é onde você vai ter mais azeite. Talvez no momento em que alguém te deu uma facada pelas costas, sabe? E você falou até tudo inútil. Talvez nesse momento, o azeite que você tem de reserva vai fazer você ficar de pé e lembrar que todos nós somos fracos, mas Ele é perfeito e Ele está conosco nos nossos melhores dias e nos nossos piores momentos também. Então, meu irmão, toma posse dessa palavra, porque se eu tiver azeite de reserva, eu não vou me mover por necessidade. Se eu tiver azeite de reserva, eu não vou gerar Ismael. Se eu tiver azeite de reserva, eu vou gerar Isaac. Se eu tiver azeite de reserva, a minha casa será conhecida como uma casa bendita do Senhor. Se eu tiver azeite de reserva, o inimigo pode até tentar, mas não vai destruir aquilo que Deus colocou na minha mão, porque eu tenho azeite de reserva. Quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Eu quero orar por você, mas eu não quero orar por você sozinho. Eu quero orar por você. Se você tiver alguém perto de você, você vai dar para essa pessoa, porque nós estamos em construção. Sabe, que ninguém fique sozinho nessa hora, mas que a equipe de obreiro e evangelista esteja atento aí, porque vai ter azeite de sobra para você, meu irmão. Vai ter azeite de sobra para você. O que você está gerando é Isaac. Você está gerando Isaac. Você está gerando Isaac. Você está gerando Isaac. Você não vai gerar Ismael. Você vai gerar Isaac. O que você está gerando é o cumprimento da promessa. As dificuldades elas podem até intensificar, mas o azeite que você tem de reserva vai fazer você avançar, vai fazer você permanecer de pé. Glória a Deus. Então abre a tua boca, começa a orar pelo teu irmão, porque tem azeite aí em você. Pastor, eu não tenho força, eu estou sem azeite nenhum. É o melhor momento para você sair daqui dessa manhã cheio. Enche-se de azeite, enche-se de azeite, enche-se de azeite, enche-se de azeite em nome de Jesus. Enche-se de azeite. Senhor, ouça a nossa súplica, Pai. Você precisa de reserva de azeite para se manter de pé. Ontem eu recebi um comunicado do Josival. O sobrinho dele foi assassinado.
Prendei 29 anos, casado, deixou 2 crianças. Policial, ele foi assassinado. Irmão, se o Josivaldo não tiver azeite de reserva, se a Céia não tiver azeite de reserva, a perda, às vezes, nos leva para um local de depressão. E se nós não tivermos azeite de reserva, a gente não vai entender o que o Salmo 139 diz. Solta. Mas se eu fizer minha cama no mais profunda, no meu pior momento onde todos vão me abandonar, ainda assim o Senhor vai estar comigo lá. Se eu não tiver azeite, irmão, a gente para. E nós vamos orar agora para que você não pare. Porque talvez você seja a coluna que está sustentando a tua casa. Para que você não desista. Não porque você merece, porque ninguém aqui merece, mas é porque o propósito de Deus é que a igreja permaneça de pé. Tem que ter azeite. Então aperta a mão do irmão dele e fala: estou entendendo. Aperta dele e fala: estou entendendo. Nós vamos orar nessa manhã. Clame, pensa: Senhor, eu preciso de azeite. Eu quero ter uma casa forte, firme. Deus, eu preciso de azeite. Eu quero, Senhor. Eu quero um casamento consolidado. Eu quero os meus filhos na presença. Eu quero quebrar esse ciclo de dor. Eu preciso de azeite de Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, o Senhor é fiel, Jesus. O Espírito Santo de Deus, essa aí é a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, a palavra ela já foi pregada. A palavra ela já foi lançada, Senhor. Que os corações, ó Pai, nesta manhã possam estar atentos à tua voz. Que os corações nesta manhã, Senhor, possam estar sensíveis à tua voz. Ah, Senhor, clamamos, meu Deus, força. Ah, Senhor, traz força à tua igreja. Traz força, Senhor, ao teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que aonde 2, 3 reunidos, o Senhor se faz presente. O Senhor está na casa. O Senhor está neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, colocando, Senhor, as nossas orações no teu altar. Colocando, Senhor, as nossas súplicas, Senhor, diante da tua presença. E clamamos por resposta. Ah, Senhor, clamamos sim, Senhor. E precisamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor, colocar as nossas expectativas diante da tua presença, não do homem. Pai, não queremos, ó Deus, ser movidos, ó Deus, pelas circunstâncias. Nos ajuda, Senhor, a entender o momento. Mas te pedimos também, Senhor, nos fortaleça na tua presença. Aquilo que está, Senhor, em demasia, vai tirando, vai arrancando. Mas aquilo, Senhor, que está voltando em nós, vai colocando, Espírito Santo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, vai colhendo, Senhor, as lágrimas do teu povo. Aquela pessoa que não sabe mais, Senhor, o que dizer em oração, mas o Senhor conhece por dentro. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai unindo, Senhor, a tua igreja no seu propósito nesta manhã. Tira, Pai, toda preocupação, toda angústia, meu Senhor, da alma, tudo aquilo que aflige, Senhor, o teu povo, tudo aquilo, meu Senhor, que quer afastar a tua igreja do propósito. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus que dá a última palavra. O Senhor não perdeu o controle de nada. Não há nada difícil, Senhor, que o Senhor não possa resolver. Em nome de Jesus, ó Deus, toma a tua igreja, toma o teu povo, enche, Senhor, a tua igreja. A igreja começa a dar glória, começa a exaltar esse Deus, começa, Senhor, a dizer: eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha alma, eis aqui o meu espírito, o Senhor me conhece. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e cremos no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Esse vai perder claro. Quero ser usado da
for trabalhar, vá com azeite. Quando vier um dia mal, vá com azeite. Olha para o problema, vai com azeite. Bem, antes da gente dar bênção apostólica, eu disse que a oferta da Santa Cruz, já com modo, são distribuídos em dólares. Se você puder, pode por nós. Amanhã nós temos mais uma conta para pagar. Nós temos uma conta de R$1.889 para pagar amanhã. Pastor, por que o senhor fala de valores? Porque nós precisamos ter uma igreja em um tempo de transparência. Tanto quando era do trabalho ofereiro, estamos aqui, nós estamos fazendo o melhor dos irmãos o melhor. Então, se você puder, seja fiel ao seu filho, seja fiel ao seu fé. Pastor, eu quero dar um pouco mais, irmão. É você mesmo. Mas guarde algo. Seja intencional nas suas ações. Se você quiser, faça um foco comigo. Senhor, eu gostaria de ajudar a igreja com valor X. Coloque esse valor na minha mão. Senhor, eu gostaria de usar, eu gostaria de comprar a porta de brilhantes para a igreja, de dar a porta de brilhantes. Deus, eu gostaria de ajudar na instalação do ar-condicionado. Os ar-condicionados nós já temos. Deus, eu gostaria de ajudar para construir uma sala para as crianças. Seja intencional, apresente diante de Deus. Porque quando você chegar e colocar a Deus, eu quero isso, eu estou falando que Deus, Ele vai te dar. Mas às vezes nós não estamos obtendo êxito nas nossas orações, porque nós estamos orando de forma errada. Imagina aquela, quem gostaria de ter uma Ferrari aqui? Ninguém. Só meu filho. Ué, uma Ferrari. Só um Coyote, tá bom? Não, falando aí. Um híbrido alto. Ei, meu Deus do céu, glória a Deus. Imagina, Neide, você, por exemplo, que sai de uma sala para uma loja própria. Minha mudada, imagina você fazendo um upgrade em casa. Imagina, irmão. Pastor, o que Deus não me dá? A gente precisa entender. Será que se Deus nos der, nós vamos permanecer as mesmas pessoas? Será que se Deus colocar na nossa mão, nós permaneceremos comprometidos? Será que se a minha conta bancária só tem R$1.000, ela for para R$1 milhão todo mês? Será que eu vou comer nos mesmos restaurantes? Ou continuar na simplicidade do reino? Às vezes nós queremos algo que alega a nossa alma, mas nós precisamos saber que Deus nos coloca em determinados locais para que nós possamos ser voz fora da igreja. Amém? Nas suas orações, coloque o Josivaldo, coloque a Série, coloque a família para que o Espírito Consolador conforte e console, porque ninguém está preparado para fazer na vida. Nós passamos a semana inteira orando pelo sobrinho dela, o outro sobrinho. Eu quero incentivar você, lembre dessa família abençoada. Olhe também pela empresa do Bruno, do Diogo, a XT. O Gustavo trabalha lá, o Espírito Santo possa trazer uma solução mediante tantas batalhas que estão de ordem natural e espiritual. Olhe também pela vida dos seus familiares. Não é pelo fato de eles não congregarem aqui, ou talvez não sejam evangélicos ainda, que você não vai orar. Orações intencionais, porque o nosso Deus é intencional. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pelo culto de hoje. Obrigado pela vida dos seus filhos. E agora eu venho suplicar que o Senhor nos leve para os nossos lares em paz. Nós passamos um pouco do horário, pedimos perdão, Senhor, mas eu te suplico que o Senhor olhe com olhos de bondade para as finanças da igreja. Tu sabes, Senhor, o nosso desejo de fechar essa porta ainda nesse mês. Tu sabes, ó Pai, a nossa realidade financeira. Tu tens amigos, Deus.
Levanta ajudadores que semeiem nessa terra, que ainda nesse mês nós consigamos fechar essa porta, colocar uma porta de Vitex. Levanta ajudadores que possam abençoar famílias, para que nós possamos fazer ações sociais nessa igreja. Que o Senhor não permita que falte nada na dispensa do teu povo. Que nós possamos resgatar o que vivia a igreja primitiva, um ajudar o outro. Que a igreja possa ser voz na rua Balanceada. Que essa igreja possa ter voz na Praça Salinópolis, na Praça de Algum. Que essa igreja possa ter voz nos lares. Que aqui na rua, Pai amado, todos sejam alcançados pela graça da vizinhança. Abençoa, Senhor, a bolsa apostólica de todas as igrejas, pastores. Abençoa no nome de Cristo Jesus, é que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, estamos terminando. Vamos ficar de pé da bênção apostólica. Tem pé? Ela mandou mensagem, Cátia Salveirano. Vou te pedir, nós vamos orar da bênção apostólica, a bênção a Cátia. Se você, atenção, homens, vocês têm que contar com o Josivaldo, manda mensagem para ele. Mulheres, manda uma mensagem para a Senhora. Vamos orar pela Cátia Salveirano, a saúde dela. Que você tenha um domingo abençoado. Quando você vai entregar no envelope, você coloca na mão do diabo ou da japonesa vida. Vem cá, Mira. Vamos abençoar o Robson e a Mira. Robson pela primeira vez, Padre? Primeira vez, deu amor. Semana passada abençoamos a sala, o salão. Vamos lá. Abençoamos o salão. Hoje vamos abençoar o casal pela primeira vez. Vai fazer a viagem de avião. Eu falei para ele. Segura a mão dela, segura a mão dele, segura a mão dela. Faz como eu. Quando eu viajo, uma mão estou segurando aqui no assento e a outra mão no gasolinho. Fechou. Quando já passou a turbulência, a gente atua. Mas não fica com medo, não. Qualquer coisa pode levar a foto aqui. Como diz o profeta, o boné. Vai na boca. Amém. Vamos orar, Senhor. A gente tem a saúde da Cátia Salveirano. Abençoa a Cátia Salveirano, abençoa a família do Josivaldo, Espírito Consolador e Confortador. Visita cada um agora que receba uma palavra de cura, de restauração. Apresento a vida ao Pai amado do modo sobre a vida. Eles estarão viajando durante algumas semanas. Uma viagem que é longa, porém vai ser uma viagem tranquila e abençoada. Tira o medo, tira a insegurança. Abençoa a aeronave, todo o trajeto de ida e de retorno. Que eles possam testemunhar esse tempo de qualidade que Deus está permitindo que a Mira e o Robson tenham. Que sejam dias de bênção. Eles voltem revigorados, cheios de óleo. Em nome de Jesus, Senhor, nos pede a tua igreja e tenhamos um domingo abençoado, um domingo de graça. Hoje é aniversário do nosso pastor Samuel. Nós abençoamos a vida do teu filho. Derrama sobre o pastor Samuel uma porção dobrada, saúde física, saúde espiritual, saúde biológica. Que sobre a vida do teu filho venha coisas novas, venha uma porção nova. Que a cada dia a obra das mãos do teu ungido possam ser renovadas e restauradas. A cada um que está aqui, que eles sejam tocados pela tua palavra, que eles possam retornar para os lares em paz. Aqueles que estiverão conectados e verão posteriormente, a cada família, a cada lar, que receba a sua porção e que o azeite seja renovado no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Eterno habite sobre a tua vida e sobre a tua família. Somente aquele que crê, aquele que recebe, aquele que acredita que vai ter uma semana de renovação